Vamos iniciando então, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula, nossa primeira aula síncrona da disciplina de Psicologia da Educação, dentro então do nosso curso, né, de matemática à distância, licenciatura em matemática à distância, promovido então pelo Instituto Federal Farroupilha em parceria com a UAB, né? Eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani. Trabalho, então, no Instituto Federal Farroupilha há 8 anos. Sou pedagoga, doutora e mestre em educação, no ensino de ciências, e estarei, então, conduzindo os estudos dentro dessa disciplina de psicologia da educação. Convido a todos, então, né, para nesse semestre, nós temos uma disciplina bem grande, com uma carga horária de 75 horas a aula, que vai perpassar todo o nosso semestre letivo, né? Convido, então, que se dediquem bastante aos estudos da nossa disciplina. É um prazer estar mais uma vez trabalhando essa disciplina da psicologia da educação. No curso de matemática à distância, eu já trabalhei com várias disciplinas na turma anterior, né, com os alunos que se formaram, então, na primeira oferta desse curso. E trabalho também a disciplina de psicologia da educação nos cursos de forma presencial e à distância, né? Eu trabalhei 6 anos no Instituto Federal Farroupilha Campo São Borja, onde eu trabalhava psicologia da educação na matemática e também na licenciatura em física. E agora eu trabalho essa disciplina junto ao curso de pedagogia que é oferecida no campus Jaguari, no qual agora, então, é o local em que eu estou lotada, tá bom? Essa nossa aula é uma aula inicial, né? Talvez vocês não estejam tão inteirados com a proposta que eu vou fazer para vocês, mas já comunico a todos que, para mim, a aula síncrona é uma aula para a gente compartilhar conhecimentos e construir novos, né? Esse é o olhar de uma pedagoga trabalhando, então, dentro do curso de licenciatura em matemática. Se fosse uma videoaula, nós teríamos eu só falando e explicando o conteúdo, abordando o conteúdo. Como a gente tem uma possibilidade, né, e uma necessidade de realizar trocas, de ter esses momentos síncronos apontados, inclusive pela legislação, eu convido, então, todos vocês a participarem nos momentos, então, que eu, né, convidar vocês a pensarem, a refletirem, a trazer a realidade de vocês. Essa é a proposta, tá bom? É uma proposta bem interativa para que o nosso tempo de aula também seja um tempo agradável e realmente de construção do conhecimento. Porque eu sei que deve ser bem chato, né? Ficar ouvindo 1 hora e meia uma professora falando sozinha, divagando sozinha sobre teorias da educação. Então, a nossa proposta para os nossos encontros síncronos, que são 5, e já estão com as datas disponibilizadas lá no Moodle, né, da turma, da nossa disciplina. A nossa ideia é essa, então, é vir para cá, trazer algumas bases conceituais que a gente vai fundamentar a disciplina e dialogar com vocês, tá? Tentar entender o que vocês estão entendendo, quais as dúvidas, aonde que a gente principalmente aplica todo esse conhecimento no curso de matemática, que é a licenciatura, então, que vocês estão cursando, certo? Vamos lá, então. Eu já estou gravando a aula, tá? É uma necessidade também do curso, né? Nosso coordenador Guilherme já passou que todas as aulas são gravadas e disponibilizadas para vocês no ambiente e também, né, em um canal do YouTube do curso. Então, as aulas são gravadas e vão estar lá à disposição. Nós temos um tutor e o tutor também vai, então, estar trabalhando com vocês alguns momentos síncronos, certo? Bom, então, para iniciar, eu estou recebendo, então vocês devem ouvir alguns barulhinhos aí. Vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo? Vou só ver aqui no chat. Sim? Tá, ok. Qualquer problema, por favor, me sinalizem, tá, pessoal? Porque às vezes a gente se empolga aqui e esquece de perceber se está chegando bem o som e a imagem para vocês. Peço mais uma vez que, por favor, acessem o bloco de notas e coloquem o nome de vocês lá para que a gente tenha, então, a lista de presença. Quem está com a Amanda, por favor, tem dúvida, Amanda? Eu não sei se a senhora está com a câmera ligada, mas eu não estou lhe vendo. Não sei se Eu era estou com isso. a minha câmera ligada. Não sei se mais alguém me vê ou não. Eu Às estou vezes é a vendo. conexão. Eu estou vendo. Eu estou vendo, Então é a conexão.
Tá, joia? Então, é a conexão, Tem que Amanda. Então, nós reinicializar a temos conexão. Para mim isso, nós temos acontece de vez em algumas quando que eu posto uma instabilidades. imagem, aí reinicializa. Acho que era um microfone aberto. Tá, pessoal? Então, para a gente iniciar a nossa aula, né? Para quem não me conhece, alguns eu já conheço, conheço por nome, e fiquei muito feliz de ter visto aqui, né? Estudantes do Polo de Candelária, Santiago, São Gabriel, São João do Polesne, Uruguaiana, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina. Eu gosto muito de trabalhar com essa realidade da educação à distância, porque nós temos, então, um contexto, né, de aqui de Rio Grande do Sul. E quando eu trabalho na pedagogia, eu tenho um contexto de Brasil inteiro, né? Então, é bem legal e é muito importante a gente conhecer diferentes realidades, né? Vamos então para a primeira frase da aula e a primeira reflexão que a gente pode trazer, né? Eu mais uma vez enfatizo, né, que vocês sejam todos bem-vindos e que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Então é muito feliz para qualquer professor de licenciatura quando a gente recebe um grupo novo para trabalhar. Quer dizer que nós temos sim, né, esperança e temos pessoas interessadas em continuar transformando a realidade dos nossos estudantes, né, e da nossa própria sociedade, do nosso povo brasileiro, né? Então é muito interessante, muito importante isso. Nós precisamos de professores e nós precisamos de professores bem formados, né? Professores que tenham uma base pedagógica e de conhecimentos específicos bem fundamentada para que consigam então realmente transformar a vida das pessoas. E aqui eu falo para professores de matemática, uma área do conhecimento que por milhões, né, por muito tempo, é uma área que sofre muito preconceito por ser uma área do conhecimento muito difícil, por ter muitas pessoas que não gostam do campo da matemática, né? Por não conseguirem desenvolver o pensamento lógico matemático, o raciocínio lógico matemático. Mas a gente sabe que a matemática, ela está na nossa vida desde as nossas primeiras interações. E que a gente constrói, e aqui essa disciplina vai mostrar para vocês, que a gente constrói o conhecimento matemático desde as nossas primeiras interações. Né? Não é só a partir do quinto ano que o aluno tem ou não tem habilidades da matemática, né? Do sexto ano, quando já cai para os professores de matemática. Ele inicia essa construção desde as suas primeiras interações. Se a gente for, e a gente vai estudar Piaget, né, numa das nossas unidades, a gente vai perceber o quanto todas essas interações que a gente faz e o quanto a questão da estimulação vai potencializar a construção do saber matemático e vai, obviamente, melhorar a qualidade desses estudantes que nós estamos chegando. Por isso que é tão importante que a matemática seja vista e seja estudada de forma séria, né, na licenciatura em matemática e também nos cursos de pedagogia, aonde os professores da área da pedagogia também fazem essa formação inicial, essa estimulação inicial, seja em nível de educação infantil, que já tem, né, muitos conteúdos, segundo a BNCC, para serem trabalhados em relação ao campo de experiência da matemática, ou nos anos iniciais. E, posteriormente, então, do sexto ano em diante, e no ensino médio e no ensino superior, fica a cargo, então, de vocês, professores de matemática. E esse é o nosso potencial, é isso que a gente acredita, né? Que transformando, que formando professores cada vez melhores, nós vamos ter, então, propostas pedagógicas e educacionais melhores para atender os nossos estudantes, tá bom? Vamos lá, então. Primeira atividade que eu quero propor para vocês. Como eu disse, eu sou uma prof bem interativa, né? E faço essas interações aqui dentro dos cursos à distância que eu trabalho também. Então, eu vou pedir para vocês que, por favor, né, abram sua câmera, levantem a mãozinha ali e vamos fazer a apresentação. Eu quero conhecer as pessoas com as quais eu vou conviver e vou estudar durante esse semestre, tá? Então, vou convidar vocês que abram as câmeras. Podem ficar com a mãozinha levantada ou levantar na sequência um do outro para que se apresentem. E o que eu preciso que vocês digam para mim, então, aqui, né? Basicamente aqui, ó. Qual o seu nome? Em que cidade vocês moram? Por que vocês buscaram o curso de licenciatura em matemática, né? Porque tem que ter algo especial por ser matemática. E o que vocês imaginam que essa disciplina, nominada de psicologia da educação,
pode fazer, pode contribuir para esse processo formativo de vocês. Quem já leu a unidade 1, né, quem já conseguiu ler nesses 2 dias aqui que nós tivemos a unidade 1, vai conseguir responder com mais tranquilidade. E não se arrisquem, porque aqui não tem certo e nem errado, né? Aqui nós estamos, então, construindo concepções e tentando melhorar, né, enquanto grupo. Vamos lá, quem é que quer ser o primeiro? Deixa eu ver aqui quem é que aparece como o primeiro. Para mim, quem é que levantou a mãozinha? Não enxergo, não enxergo, não enxergo. Aqui, tá. Márcio Dias, vamos lá. Tá ouvindo, prof? Estou te ouvindo, Márcio. Prof, boa noite, primeiramente para a senhora, boa noite aos colegas que estão na aula aí. Seguindo a sequência do que a senhora falou, eu sou o Márcio Dias da Silva, moro em Santa Maria. Por que matemática? Matemática é uma matéria que, desde a adolescência, pode-se dizer assim, né? A gente sempre teve um carinho muito grande pela matemática, a gente sempre desenvolveu um trabalho muito afinco na matemática, né? Sempre tivemos facilidade para trabalho com a matemática. E questão de matemática e psicologia, creio que, enfim, as várias leituras que nós tivemos já de matemática, perdão, de psicologia, eu creio que a matemática e a psicologia, elas andem muito, muito intimamente, desculpe a afirmação, digamos assim, redundante, né? Mas intimamente de mãos dadas, né? As duas matérias pela questão, porque a matemática e a psicologia, creio que elas se fundam, quase que se fundam, porque é uma... só para quem já leu, já tem um pouco de conhecimento de psicologia, pode-se dizer que é muito bonito a matéria, o estudo da psicologia, e, enfim, creio que tanto foi a psicologia uma matéria boa para mim, um pouco que eu estudei, que depois da matemática, que eu terminar a graduação, creio que eu venha fazer a psicologia no futuro aí, né? Seria isso, para não tirar muito tempo dos colegas da senhora. Tá bom, Márcio, muito obrigado pela participação. Qual é o polo que você está vinculado, Márcio? Perdão, prof, não respondi, é São João do Polesne. São João do Polesne, tá bom. Seja bem-vindo. Quem é o próximo? Pode abrir o microfone e falar. Vamos lá, Fernanda. Oi, prof. Vanessa. Tá Olá. bem? Tudo bem. Fiquei bem feliz quando vi que era a senhora. A gente se sente mais a gente se sente mais à vontade quando tem alguém conhecido, né? Parece que a gente se sente mais em casa, como se diz. Eu sou a Fernanda Sarturi, né? Do Polo de Santiago. Matemática eu sempre amei. No tempo do colégio, sempre foi minha disciplina preferida. Tanto é que eu tentei começar pedagogia e tranquei no segundo semestre, não deu. Sou formada em gestão financeira já, então já gosto dessa área que puxa isso, né? E como abriu essa oportunidade, eu digo, é uma oportunidade para a gente abraçar, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Independente se tu vai ser professor ou não, eu acho que tudo vem a agregar, né? Que é igual à psicologia na matemática. Faz a gente enxergar os alunos com outros olhos e também separadamente, porque tem aquele que tenha mais dificuldade, que tu vai ter que sentar, fazer os risquinhos para saber como faz uma multiplicação, uma divisão, e vai ter aquele que tu vai passar e vai pegar de primeira a tua explicação. Então, acredito que a psicologia ajuda tu a interpretar a visão de cada aluno para te conseguir né, disponibilizar um conhecimento em geral, ajudando a todos da sua maneira, né? E eu estou numa expectativa bem boa, bem grande, porque a minha mãe é formada, né, em matemática, ela é concursada até nessa disciplina. A Dani, minha irmã do meio, está se formando também ano que vem. E aí eu e a Amanda estamos nessa caminhada junto, uma abraçada na outra para não desistir. Porque vou dizer que EAD, dizem que EAD é fácil, mas
para gente que tem filho, que trabalha, que tem uma rotina corrida, às vezes o EAD acaba nos forçando mais, porque tu tem que achar o tempo, né? Porque às vezes tu tá na tua rotina corrida e tu tem que procurar um tempo para parar e estudar. Mas vamos lá, vamos firme, né? Já estamos no segundo semestre. É isso aí, que bom rever Fernanda, Amanda também, né? Conheço. Então, eu sou santiaguense, né? E trabalhei já em Capão do Cipó, onde eu conheci as meninas. Trabalhei em Santana do Livramento, trabalhei em São Borja, agora trabalho em Jaguari. Então, tenho alguns lugares por onde passei que fui construindo, então, conhecidos e amizades, tá bom? É um prazer ver vocês aqui, gurias. E essa questão é muito importante, né, Fernanda? O quanto a EAD exige do aluno, né, à distância. Nós temos que ser, por muitas vezes, autodidatas, né, e nós temos que ter uma proatividade muito grande para que a gente realmente consiga estudar, aprender. Imagina na matemática, né? Eu não sou da matemática, minha irmã é da matemática e eu admiro quem gosta da matemática, né? Não tem essa habilidade, mas você tem que desenvolver então um raciocínio lógico, por muitas vezes por dedução, por ver, né, uma realização de uma atividade de um professor e depois replicar isso. Então, exige muita disciplina, muita dedicação de vocês. Não é fácil, não é fácil. Mas, né, tem que ter dedicação e tem que ter, quem sabe, algumas madrugadas ali de estudo para que a gente consiga superar, né? É assim mesmo. Então, vamos para o próximo. Quem é a próxima pessoa que vai se apresentar? Vamos rapidinho, senão nós vamos ficar a noite inteira se apresentando. Vamos lá, Darwin. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tudo bem? Eu Boa sou noite. o Darwin, né? Eu sou do polo aqui de Santiago. Eu já tinha feito matemática 2 anos, licenciatura. Aí tive que trancar por causa do meu trabalho, que sou transferido e de vez em quando para um lugar para outro. Aí descobri que Santiago tinha, então cheguei esse ano em Santiago e já comecei também a fazer matemática, né? Aí gosto muito de matemática, sempre da época do colégio, sempre gostei muito. A parte de matemática em si, professora, não me assusta tanto quanto a parte de psicologia, por exemplo, outra matéria que tem que muita leitura. Eu sou realmente da parte de fez o cálculo, chegou no resultado, é isso. E eu sei que outras matérias não é tanto assim, né, professor? Tem raciocínio ali da parte que, dependendo do ponto de vista, né, pode ser. Acredito ali que a psicologia vai ajudar a gente na parte de, como a nossa companheira disse ali, né, de estudo, que é a parte que vai nos ajudar ali a como a gente vai enxergar ali, principalmente a sala de aula, né? A maneira do professor se portar também e auxiliar o aluno a aprender aquilo da melhor forma possível, né? A gente passar e tentar enxergar cada aluno de uma maneira diferente, né? Porque cada um tem seu tempo, né? E sua maneira de aprender também, né? A gente tem que ter isso em mente, né? E é isso, professora. Certo, Darwin, seja bem-vindo, então. Quem é o próximo? Ou a próxima pessoa? Boa noite, prof. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, me chamo Amanda, eu moro no Capão do Cipó, sou inscrita no Polo de São João do Colégio, tá? E, na verdade, a gente buscou o curso de matemática, como a Amanda falou ali, já vem de família, de geração para geração, a gente sempre teve o gosto pela matemática, e com uma influenciazinha da mãe, o empurrãozinho a gente vai levando. Muitas vezes, por ser EAD, a gente tem que ter um pouco mais de comprometimento, porque a gente tem que se cobrar, né? Mas, como o colega falou, eu não tenho tanto medo da matemática quanto da psicologia. Eu já tranquei uma faculdade porque eu me deparei com a psicologia e hoje eu vejo com outros olhos, porque até hoje a gente teve a oportunidade de ir no Júlio ali fazer já os trabalhos de PEC, e a gente já retorna as velhas lembranças do Júlio, e como a gente nota o que a gente pega 2 pontos, né? O que a gente quer se espelhar em ser e o que a gente não quer ser. E hoje a gente se depara com situações que a gente nota que, por mais que o professor tenha esse acesso
a como tratar um aluno, muitas vezes falta interesse. E como os alunos são prejudicados nesse quesito. Então, através disso, a gente consegue trabalhar melhor e ver e adaptar a cada aluno, porque os alunos, a geração de hoje, o que vai ser? Vai depender de nós, né? Que nós somos o futuro, não adianta. Então, a gente tem que saber trabalhar para eles poderem ser alguém lá na frente, né? Certinho, então, Amanda. Será que ela caiu? Será que eu caí? Não. Seja bem-vinda, então, né? E é bom que essa mãe vai poder dar aula particular com as duas juntas, hein? Ai, ai, vamos lá. Quem mais, pessoal, vai se apresentar? Meu nome é Andresa, eu sou do Polo de Candelária. Eu sempre gostei muito de matemática desde o ensino médio, foi uma matéria onde o meu desempenho sempre foi melhor. Então, eu até pensava em fazer matemática, mas eu acabei indo para o lado da engenharia, daí eu sou formada em engenharia de produção. E agora eu vi essa oportunidade de poder estar fazendo EAD e eu resolvi fazer, então, me inscrever, estou aqui. Na parte da psicologia, eu não vou saber muito relacionar, porque eu não tô muito por dentro dessa área da psicologia. Até não li atividade, até no primeiro dia de aula, eu não entrei, porque eu não tive o acesso, né, ao usuário e a senha, hoje que eles me liberaram. Então, eu também não consegui fazer atividade do dia primeiro da aula de segunda-feira. Então, hoje é meu primeiro dia, então, que eu tô aí participando das aulas. Bom, Andressa, seja bem-vinda e a atividade está aberta, tá? A atividade está aberta para todos vocês até o dia 20. Podem ficar tranquilos, então é um fórum que vocês devem realizar a partir da leitura dos dois textos e a partir de vocês assistirem o vídeo que está lá à disposição, tá bom? Quem mais vai se apresentar para a gente? Vamos Oi, lá, prof. Regis. Aqui, Andriele. Boa noite, Vai prof. primeiro, vai. Oi, Boa prof. noite. Quem vai... Me chamo Andriele, sou do Polo de São Gabriel. Ai, eu confesso que estou com um friozinho na barriga, mas o curso de a matemática, para mim, já começa lá no ensino médio, que nem disse a colegas, sempre foi minha melhor nota, sempre gostei de matemática. Fiz um curso técnico de agroindústria, muita teoria, mas não me achei no meio daquela teoria, né? E aí, quando surgiu a oportunidade para matemática, eu digo, vou me jogar de cabeça, assim, sabe? Só que em EAD, outra realidade, né? Como disse a colega, a gente tem trabalho, filhos, eu tenho uma filha pequena, e aí eu tento conciliar estudo, a filha que me cobra atenção, às vezes ela diz, mãe, tu só fica estudando, e aí a gente vai indo. A psicologia, eu confesso que assisti só os vídeos, não abri ainda os textos, os vídeos eu assisti, o podcast ali. E a matemática, como disse a colega, a matemática não me dá medo. Até por ali também, né, professora, o cálculo. Mas a área da psicologia, que nem a gente teve filosofia, que é muita leitura, assim, ó, me pega um pouquinho. Mas já temos, como diz a colega, já temos no segundo semestre, agora é só continuar, né? É isso aí. Ana, é isso, Vocês já tiveram filosofia? Não tiveram filosofia já? já tivemos semestre passado. Filosofia é pior que psicologia, gente. A psicologia é bem tranquila, não se assustem. E o Moodle de vocês já está todo pronto, não vai ter muita leitura. São capítulos bem organizados, bem direcionados ao que a gente vai estudar, tá? Como eu já Filosofia nos trabalhei deixou. várias vezes. Como eu já trabalhei várias vezes com essa. Ai, como eu trabalhei já várias vezes com essa disciplina, então eu já faço uma organização bem prática e bem voltada para a matemática, que daí é o que vocês vão usar realmente enquanto professores de matemática. Não fiquem com medo da psicologia, eu não quero que nenhum aluno desista do curso por causa da psicologia, pelo amor de Deus. Se a senhora não dizer para nós que a senhora vai tacar 20 questões na prova. A colega fez a gente lembrar da prova de 20 questões. Pois é. E as provas são presenciais no polo, né? Não, eu não vou fazer 20, não se preocupe.
E eu vou fazer a última unidade nossa vai ser de revisão, aonde eu já vou disponibilizar uma lista de questões que vai ajudar vocês a terem uma ideia de que tipo de questão vai cair na prova, tá? Então, Bons 20 trabalhos com as questões de cada uma, né, prof? tranquilo. Vamos lá, quem é que vai se apresentar? Boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou do Polo de Santiago, moro em Santiago também. E principalmente eu busquei a matemática porque eu estou fazendo junto com a pedagogia, né? Só que a pedagogia eu faço particular. E aí eu busquei a matemática porque sempre foi uma matéria que me chamou muita atenção na escola, né? E aí eu sempre tive a curiosidade de conhecer realmente a matemática, porque acho que todo mundo pode concordar que a matemática do ensino fundamental e do ensino médio não é uma matemática, né? É uma coisa básica. E eu me interesso bastante pela área, por ser professora de área também dos maiores, né? No momento eu trabalho com os pequenos, mas eu me interesso bastante em ser prof dos maiores. E é isso, eu acho que mais era por curiosidade de conhecer mesmo a matéria e ver, conhecer esse mundo, e por gostar também. E daí, uma que eu imagino assim que a pedagogia, perdão, a matemática seja alinhada com a psicologia, ela nos ajude muito, é a gente conseguir compreender as dificuldades dos nossos alunos, né? De aprendizagem, deles conseguirem se inserir no contexto social e a gente poder não só ser um professor de matemática e tirar dúvidas na sala de aula, mas a gente ter aquele olhar acolhedor, empático, e que a gente possa compreender aquele aluno, não só como aluno, mas como pessoa também. Perfeito, Amanda, seja bem-vinda. Agora é o Regis, que já levantou a mão 5 vezes, eu acho. Boa noite, professora, tudo bom? Tá certinho meu áudio? Tudo bem, estamos te ouvindo. Bom, meu nome é Regis, eu sou de Manuel Viana, estou alocado no Polo de Santiago. Eu escolhi a matemática porque eu sempre tive, de certa forma, facilidade. Já cheguei a enveredar um pouco pro lado da engenharia, acabei não terminando o curso. Voltei para o curso de matemática. Acredito que a cadeira de psicologia vai nos ajudar a não ter um olhar ao aluno como se ele fosse só um depósito de conteúdo, e nos ajuda a entender também que muitas vezes a nossa facilidade com a matemática não é a dele, né, no caso. É isso aí. Obrigada, Regis. Mais alguém, por favor, que entrou depois, que está ali na lista de colegas? A gente está realizando uma atividade, então, de apresentação. Todos vocês estão convidados a abrirem a câmera, a abrirem o microfone e se apresentar falando o nome, a cidade onde mora, por que buscou a licenciatura em matemática e o que imagina que a disciplina de psicologia da educação vai contribuir nesse processo. Vamos lá, Jefferson? Jefferson, a gente não está te ouvindo, acho que tu tem que abrir teu microfone. Agora me ouve. Sim, boa Sim, noite. estamos te ouvindo. Eu me chamo Jefferson, eu estou cursando no Polo de São Gabriel, resido em Rosário do Sul. Eu tenho formação em administração e busquei o curso de matemática por entender que durante o ensino médio a gente tem ali a disciplina, a gente tem um pouco de noção do conteúdo, porém a gente não tem total dimensão do que é a matemática, né? Então, por gostar e por querer saber mais, eu busquei fazer o curso, porque eu acho que é de suma importância, né, para mim, para minha formação também. E em relação ao curso, a disciplina, né, de psicologia, eu acho que é de suma importância, né, nos dias, principalmente nos dias atuais, né, nos desafios que a gente enfrenta do nosso dia a dia, e é uma oportunidade de nós nos aprofundar e conhecer melhor, né, a psicologia, embora seja uma matéria que eu
Não confesso que nunca busquei, nunca estudei em relação, mas a gente, por si só, já conhece um pouco do que é psicologia, mas acho que para contribuir aí na nossa formação e na prática também no dia a dia é de extrema importância. Bom, seja bem-vindo então, Jefferson. Vamos lá, o Cristiano. Olá, alguém está me ouvindo bem? Não. Sim, estamos ouvindo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera ativar aqui. Tá, dá para Isso, me tem ver que ou não? liberar, né? Ainda não, mas estamos te ouvindo. Mas pode falar sem abrir a câmera, senão... Agora sim, abriu. Isso, agora estamos te Tudo vendo. bom? Então, muito prazer, eu sou o Cristiano, eu sou aqui de São Gabriel e faço parte aqui do Polo de São Gabriel mesmo. Eu comecei já duas EAD, uma de TI na Unifra e outra de tecnologia de análise e desenvolvimento de sistema ali na Gran Curso, né? Mas aí a minha grande dificuldade sempre foi eu adequar o tempo e as minhas finanças, né? E aí fui até cursei 2 semestres ali na Gran Curso, aí. Só que daí acabei parando, né? Daí a minha esposa, ela é professora de português, né? E estava fazendo... Aqui em São Gabriel tem uma... que faz parte ali do polo ali, eu esqueci o que ela faz, mas acho que ela é monitora ali. E aí ela é colega da minha esposa. Aí, por intermédio dela, a gente conseguiu... eu consegui me inscrever, soube da vaga, né? E consegui me inscrever. É uma matéria que eu gosto, me identifico, né? E tô gostando muito. E até mesmo agora ouvi a gente falando sobre filosofia. Na verdade, talvez a maneira como o professor abordou a filosofia ela se tornou pesada, né? Massiva. Mas eu acho que tanto a psicologia como a filosofia, ela faz parte da nossa vida o tempo todo, né? Então, até o fato da gente estar conversando aqui, a gente está filosofando, né? Tratando sobre isso, né? E a psicologia a gente usa no dia a dia, a gente usa em casa, e é como uma engrenagem num sistema grande, não tem como tu não usar a psicologia na sala de aula, né? Tu precisa, né? A todo momento, né? Então, ela realmente é muito importante. E eu acho que a gente tem muito a aprender sempre, né? Então, eu tenho boas expectativas sobre psicologia, mais do que filosofia, né? Mas é isso Fiquem aí, professor. tranquilos. No final do semestre, nós vamos conversar e ver se vocês tiraram, perderam esse medo da psicologia da educação, tá? Fiquem tranquilos que vai dar certo. Obrigada, então, Cristiano. Mais alguém vai se apresentar, pessoal? O Anderson, enquanto isso eu vou lendo aqui o do Anderson. Anderson, boa noite, professor e colegas. Me chamo Anderson e sou de Franca, São Paulo. Minha inscrição foi realizada no Polo de Uruguaiana. Peço desculpas por não conseguir, nesse momento, compartilhar o vídeo e o áudio, pois estou no trânsito voltando para casa. Trabalho atualmente na área de desenvolvimento de sistemas e busquei o curso de licenciatura em matemática, pois minha esposa é professora de matemática em uma faculdade aqui na cidade. Sempre ajudo ela nas atividades que precisa fazer em casa. E como gosto também da área, resolvi fazer o curso, mas ela ainda não sabe. Meu Deus, é segredo! Ainda não consegui estudar o material sobre psicologia, mas pretendo me aprofundar para não ser uma barreira. Com certeza não será. Certo, pessoal? Então, mais alguém quer se apresentar? Tranquilo? Podemos seguir, então? Então, esses momentos de interação nós vamos ter sempre nas nossas aulas, tá? Quando se organizarem ali nas datas das aulas síncronas da nossa disciplina de psicologia, já preparem um mate, todos os gaúchos presentes, né? Ou peguem uma garrafa com café preto para a gente sentar, conversar num lugar tranquilo e aproveitar para interagir e explorar as dinâmicas que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Sei que nem todos nesse momento também podem abrir a câmera e participar, alguns estão trabalhando, né? Entendo, a gente sabe. As aulas síncronas dentro do curso, elas são obrigatórias na oferta para o professor, mas não na frequência aqui, né, para os estudantes, porque a gente sabe que todos vocês, muitos de vocês, ou a maioria, trabalha, né? Mas fiquem tranquilos, as aulas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas. E daí eu volto àquela pergunta, né? Psicologia da educação. Na licenciatura em matemática, para quê? Muitos de vocês já conseguiram, né, entender o porquê, né?
essa disciplina, para começar assim, ó, não é psicologia. Vamos começar a desmistificar algumas coisas. Nós não seremos psicólogos, eu não sou psicóloga, né? Então, essa disciplina ela se chama Psicologia da Educação. Por que esse da educação? Assim como vocês tiveram filosofia, e vocês devem ter tido filosofia da educação, história da educação, né? Essa psicologia aqui, ela é destinada, então, para que a gente entenda a questão do ensino e da aprendizagem. Todas as questões de relações que se estabelecem entre os indivíduos e que vão impactar as questões de ensino-aprendizagem, né? Num contexto de escola, num contexto de ensino-aprendizagem no ambiente formal. Então, por que na matemática? Né? Por que a gente tem licenciatura na matemática? Porque todos os cursos de licenciatura, eles precisam ter esse embasamento. Né? Todos os cursos de licenciatura, e vocês já devem ter tido a apresentação do curso feita pelo coordenador do curso de vocês, que é o Prof. Guilherme, eu conheço de longa data, meu colega de São Borja, né? Uma pessoa muito eficiente. Ele deve ter trazido para vocês, então, como o curso é formado. Né? O curso de licenciatura, ele tem duas grandes frentes, a formação pedagógica e a formação específica. Quando vocês me dizem aqui várias vezes que eu vim para matemática porque eu gosto de matemática. Então, vocês, né, dentro das questões ali das habilidades múltiplas de Gardner, né, que é um psicólogo que desenvolveu a teoria das múltiplas habilidades, né, a gente já percebe que vocês, por gostarem tanto da matemática, são indivíduos que têm um desenvolvimento lógico-matemático bem maior que outras pessoas. Por isso vocês gostam. A gente gosta daquilo que nos faz bem, né? A gente gosta daquilo em que a gente consegue se realizar enquanto pessoa, nas coisas que a gente tem sucesso. Por que eu, por exemplo, procurei a pedagogia? Porque eu não tenho um desenvolvimento lógico-matemático bom. A matemática não me deixa feliz. Eu prefiro as leituras. Eu prefiro trabalhar com crianças. Eu prefiro agora, enquanto professora do Instituto Federal, trabalhar com cursos de licenciatura para que essas pessoas, esses futuros professores, né, consigam desenvolver novas metodologias e novas práticas nas escolas. Né? Então, a gente procura as áreas na qual a gente se encaixa melhor, na qual o nosso cérebro tem um desenvolvimento melhor. Porém, para a gente ser professor de matemática, para a gente cursar uma licenciatura, e eu coloquei aqui embaixo, né? Licenciatura versus bacharelado. Vocês não serão bacharéis em matemática. O que é ser bacharel em matemática? Quem é que sabe me dizer? O que é ser bacharel em matemática? Qual a diferença de um bacharelado para uma licenciatura? Se quiserem escrever lá no chat, pode escrever. Quem é que sabe? Quem é que já fez algum bacharelado? Pode falar. A princípio, pelo que eu sei, bacharelado, como eu já tenho um diploma de bacharelado, a gente tem a instrução acadêmica somente. Né? E no momento que eu não tenho a licenciatura pós o bacharelado, teria que fazer a segunda graduação de licenciatura, uma segunda graduação que tem gente que oferta por 6 meses essa licenciatura. E a licenciatura, propriamente dita, que é como nós estamos estudando em matemática, nós seremos habilitados a dar aula daquilo que nós aprendemos. Né? Justamente que eu creio que todo o contexto do nosso curso, nós estamos sendo direcionados justamente em várias matérias, creio que quase em todas, a dar aula para as crianças, adolescentes, né, e até mesmo adultos. Isso aí, Márcio. Então, o bacharelado, ele trabalha com o saber específico, né, com o desenvolvimento acadêmico, perfeito. Existe bacharel em matemática, são pessoas que se formam e que estudam somente a parte da matemática. Cálculo, estatística, matemática financeira,
e todas essas disciplinas específicas. E existem as licenciaturas em matemática, licenciatura em física, licenciatura, né, em outras áreas do conhecimento, que formam, então, os professores. Para que seja realmente uma licenciatura, existem disciplinas de formação pedagógica, que são, então, a psicologia da educação, a história da educação, a filosofia da educação, as didáticas, as práticas educativas integradas, né, as PEIs, que a gente chama, ou as PECs, depende do currículo do curso, né, que vocês disseram que já fizeram, acho que foi a Amanda que falou que já fez, né, no semestre passado. Então, essas disciplinas, elas são do campo pedagógico. E o que é esse campo pedagógico? Né? Essa palavra vem lá da área da pedagogia. É do campo, então, do ensinar e aprender. E a psicologia da educação é isso. Ela vai nos ajudar, então, a entender melhor esse processo de ensinar e de aprender. Porque muitas vezes também a gente tem algumas ideias, algumas concepções que para nós são muito prontas, assim, que a gente, por nunca ter pensado sobre os termos, a gente acha que não há uma diferença. Será que há uma diferença entre ensinar e aprender? Será que as palavras são sinônimos? Será que é o mesmo? Será que eu ensino qualquer pessoa? Será que eu, por exemplo, Vanessa aqui, né, na minha casa, através de uma plataforma online, como a gente está aqui na webconferência, será que eu consigo ensinar todos vocês? Eu dando aula daqui sozinha? Não tem que ter uma troca, não tem que ter uma reciprocidade entre a nossa forma de comunicação, as nossas interações, a compreensão de vocês não tem que acontecer também? Então, a psicologia vai nos mostrar isso. Não existe ensino sem aprendizagem. Né? Muitas vezes os professores eles pensam que ensinam ou fazem de conta que ensinam e os alunos não conseguem aprender, não conseguem entender. E eles muitas vezes não conseguem entender por coisas muito elementares, né? Por coisas muito complexas, mas também às vezes por coisas muito elementares, como por exemplo, não entender a linguagem que o professor utiliza, por ele muitas vezes não entender, não atingir o nível de conhecimento exigido para aquela troca, para aquela evolução do conteúdo. Pode falar, Amanda. A senhora sabe, prof, que eu tive bastante dificuldade no primeiro semestre, agora a gente conversando sobre isso, em algumas aulas, em duas disciplinas eu tive, pelo fato de eu não conseguir entender a aula. Era uma coisa lida, um slide lido, que tu não conseguia encaixar. Sabe quando o Tico e o Teco não conseguem encaixar? E aí, através disso, eu tive muita dificuldade Aí, como o meu esposo é formado em ciências contábeis e ele é um crânio em matemática, eu consegui pegar dele, ele me explicando como se fosse uma aula presencial, para mim conseguir desenvolver aquele cálculo. Por isso que hoje eu dou mais valor pro diálogo nas aulas síncronas, por causa que, como é difícil a gente só estar ali, que nem um as de copa, só vendo o professor ler e ler. E nós Aí não tem sincronismo, né, Amanda? Porque se o professor está falando sozinho, não há uma sincronia, não há uma troca. Vygotsky nós vamos estudar Vygotsky lá na última unidade, quase na penúltima. Vygotsky vai dizer que essa troca, esse diálogo, essa troca, esse sincronismo que acontece é uma troca de significados. Eu falo, eu como professora expresso alguns significados de conceitos e vocês, estudantes, também trocam significados entre vocês e de vocês comigo. E essa troca de significados, essa dialogicidade, daí a gente vai lá para Freire, para Paulo Freire, por exemplo, né, que vai dizer que realmente a gente vai aprender, porque senão é muito difícil. E a questão da linguagem é que faz essa mediação. Por isso que a linguagem também é tão importante nesse processo. Por mais que nós tenhamos linguagens técnicas em disciplinas técnicas, a gente sempre tem que pensar em quem são os nossos alunos. Né? Vocês, como professores da matemática e estudantes, acabaram de me dizer, e eu adoro fazer essas atividades de vocês se apresentarem, porque a gente vai captando, né, as concepções de cada um de vocês e pegando isso para ganchos na aula. Vocês disseram assim, alguém de vocês, não lembro o nome, a matemática que a gente viu no fundamental e no médio é uma matemática, mas a matemática que a gente vai aprender aqui na graduação é outra.
é complexa. E daí eu quero estar com vocês lá no último semestre, e vocês vão me dizer se gostam da matemática ainda ou não. Eu trabalhava no presencial lá em São Borja com a matemática, e o pessoal chegava no 7º semestre e dizia assim, ai, não é o que eu imaginava, porque é muito mais complexa. Vocês vão ver a matemática realmente como uma ciência. Porém, quando vocês forem trabalhar essa matemática lá no 6º ano, né, da Escola Municipal de Jaguari, na Escola Municipal de São Gabriel, de Uruguaiana, de São João do Polesne, vocês vão ter que fazer uma transposição dessa matemática, dessa linguagem técnica que vocês vão desenvolver para o contexto daqueles alunos. E aqui também, né? Nós, enquanto professores da licenciatura, a gente tem que conhecer um pouquinho, minimamente, vocês, para fazer essa transposição. E, principalmente, conhecer o curso de vocês, para poder sempre aproximar tudo que a gente pode da disciplina que a gente está ministrando para o campo de atuação de vocês, que nesse caso aqui é a matemática. Então, isso eu vou tentar fazer sempre. Tá? E essa disciplina, então, a psicologia, encerrando esse slide, né? A psicologia, nesse contexto, ela compõe o núcleo pedagógico que vai fazer com que vocês consigam realizar sempre essa transposição didática, né? Essa transposição do conhecimento matemático puro para a sala de aula. Porque eu saber matemática é uma coisa, e eu saber dar aula de matemática é outra coisa totalmente diferente. E a gente conhece, enquanto professora de 21 anos de magistério, né? A gente conhece pessoas assim que são extremamente inteligentes e capazes na área do conhecimento na qual são habilitadas, mas que não têm formação de pedagógica e estão dando aula. E daí, não tem a formação pedagógica que eu digo, não a formação pedagógica obrigatória, não isso, mas não tem essa capacidade de transformar esse conhecimento, esse saber matemático científico em um saber matemático que pode ser desenvolvido e que tem que ser aprendido pelos estudantes. Então, essa disciplina aqui, junto com as outras disciplinas da formação pedagógica, elas vão fazer vocês entenderem isso de forma melhor. Eu tenho que trabalhar matrizes. Eu tenho que trabalhar matrizes com os alunos lá do 8º e do 9º ano. Tá. Mas eu tenho que trazer exemplos de aplicação das matrizes. Eu tenho que contextualizar o conteúdo de matrizes para que essas criaturas que estão lá dentro da sala de aula e que são pré-adolescentes consigam entender onde é que elas vão usar matrizes. Porque se eu não conseguir explicar e contextualizar o conhecimento para eles, eu trabalhar só no campo abstrato, não vai ter um significado para eles também. Eles não vão internalizar isso, não vai ser uma aprendizagem, vai ser uma memorização. Regis, tu queres contribuir? Fica à vontade. Sobre isso que a senhora estava falando agora, eu vivi isso quando eu cursei engenharia, no caso. Eu cursava em... era uma parceria entre o IFE e a Unipampa. Todos os professores da Unipampa, eles não têm formação pedagógica, eles são engenheiros, no caso. Eu fiz cálculo 2 nos 2 lugares. E aí eu fiz um cálculo 2 com o professor Maurício, o Maurício Lutz, e fiz cálculo 2 na Unipampa com o engenheiro. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É a mesma matéria, eram os mesmos exercícios e tu, assim, ó, parecia que era outra coisa. Eram universos diferentes. Por quê, né, Universos Regis? diferentes. Porque a abordagem era diferente. É isso que nos transforma professor. É essa abordagem diferente. É se aproximar do aluno e realmente conduzir o processo de aprendizagem. É difícil? É. E se a gente pensar num contexto que nós temos, né, hoje em escolas, né? Eu tenho 30 alunos num 7º ano. Como é que eu vou conduzir um processo de aprendizagem com 30 alunos em situação diferente? Porque também foi dito aqui, né? Que os alunos, cada vez mais, têm habilidades diferentes, estão em níveis de aprendizagem diferente, têm dificuldades e limitações diferentes. Mas é tarefa do professor, né? É tarefa. Quando a gente assina lá, ó, quando a gente recebe o diploma e quando a gente assina o contrato lá no governo do estado, na prefeitura, seja o que for, e a gente vai ler a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a gente está dizendo que a gente vai ter que ensinar todos. E para a gente poder ensinar todos, a gente tem que ter esse olhar e tem que ser realmente professor. O professor Maurício é meu colega no mestrado, da aula com a gente ali no Prof. EPT, colega de Alegrete, né? Adoro o Maurício. Vamos seguir então, pessoal?
Compreendido, então, o porquê a psicologia da educação aqui, mais tranquilos em relação a isso, a psicologia não vai nos transformar em psicólogos, nós não precisamos ter medo dessa psicologia. Essa psicologia vai nos ajudar muito a entender como as pessoas aprendem. Nessa primeira unidade, que é a unidade que eu coloquei para vocês ali, a psicologia ela parece mais ampla, né? Os conceitos abordados, então, eles são um pouco mais amplos. Mas, ao longo das nossas unidades, vocês vão ver que a gente vai trabalhar diretamente com teorias da aprendizagem, com teóricos que são referência, que são apontados, inclusive, na ementa de vocês, né? Eu sigo criteriosamente a ementa do curso, até porque o PPC do curso ele foi reformulado, a gente tem ementas e bibliografias novas, e como professor a gente tem que seguir, né? Tem que jogar o jogo seguindo todas as regras, tá? Então, nós vamos trabalhar criteriosamente todas as correntes teóricas de aprendizagem que foram alocadas ali, e a gente finaliza falando sobre dificuldades de aprendizagem, que também estão muito presentes no nosso cotidiano enquanto professores. Bom, o que essa psicologia da educação vai trazer, então, em linhas gerais, durante o semestre para vocês? E digo durante o semestre, porque acabei de receber uma mensagem do Guilherme que o nosso semestre iniciou agora, em setembro, dia 1º, né? Ontem, e ele vai, então, até 24 de janeiro, né? Parece que vocês tiveram uma enquete e vocês votaram, então, que o mês de janeiro seja letivo para todos nós. Então, eu vou redimensionar algumas datas no nosso Moodle, inclusive, porque o Moodle já estava pronto, né? Até o dia 1º, e vou espichar um pouquinho mais as 2 últimas unidades para vocês, tá? Mas é importante pensar que nós temos um tempo de construção. E vocês aqui na psicologia da educação vão entender também o quanto esse tempo de aprendizagem é importante. A gente não aprende as coisas uma hora para outra. O nosso cérebro precisa acomodar os conhecimentos para que eles sejam realmente internalizados e sejam transformados em aprendizagem. Por isso que quando a gente faz muitas vezes aqueles cursos assim, né? Tem um curso ali à distância de 60 horas e dá para fazer em 3 dias. Eu gosto, adoro fazer esses cursos, né? Aqueles cursos Monk abertos, né? E a gente vai lá e se inscreve e faz, né? Bem rapidinho isso. Só que esse rapidinho não faz com que o nosso cérebro realmente internalize esse processo. E daí aquelas informações ficam muito superficiais. Então, que bom que aqui a gente vai ter, né, um tempo grande para que a gente consiga realmente explorar ao máximo cada unidade. Bom, o que nós vamos trabalhar, então, dentro dessa disciplina? Primeiro, as teorias do conhecimento, né, que são as teorias que nós já vimos ali nessa primeira unidade, o racionalismo, o empirismo e o construtivismo, tá? Tentando, então, abordar esses 3 grandes eixos. Depois, nós vamos trabalhar as teorias da aprendizagem, vamos falar, então, estudar sobre grandes teóricos que desenvolveram correntes de como os indivíduos aprendem, né? Então, nós vamos falar de Skinner, Freud, Piaget, Vygotsky, tá? Rogers. Então, nós vamos seguir uma sequência de teóricos e cada um deles, de 2 em 2, estão alocados nas unidades, tá? Mas todas as unidades terão aulas ao vivo como essa, aonde eu vou estar, então, trazendo para vocês esse espaço da gente conversar, dialogar e explorar mais. A única aula ao vivo que ficou no começo da unidade foi essa primeira, tá? Porque é uma introdução à disciplina. As próximas, vocês vão ter um tempo, então, para primeiro ler esse conteúdo, né? Que está bem organizadinho ali, bem sintetizado para vocês. Depois, então, vocês já vêm com o conteúdo lido aqui para a aula, porque daí a gente consegue, então, esclarecer as dúvidas e aprofundar esses conhecimentos de vocês. Vamos falar também sobre dificuldades de aprendizagem e vamos falar também, explorar bastante as relações entre todos os envolvidos nesse processo educativo. Pensando que, para aprender, eu, professor, tenho que querer e me esforçar para ensinar, eu tenho que ter formação específica e formação pedagógica para que eu realmente consiga escolher metodologias, procedimentos em que eu vá realmente conduzir esse processo de aprendizagem e que o meu estudante, o meu aluno tem que querer aprender também para que ele consiga acompanhar a aula. Porque se não há essa via de mão dupla, né, não há aprendizagem, certo? Então, eu preciso querer ensinar e eu preciso, enquanto professor, organizar a minha prática para que o meu aluno aprenda. E o meu aluno, o meu estudante, ele precisa também
estabelecer um vínculo comigo para que ele aprenda. Um minutinho que eu vou pegar uma água. Voltando então, pessoal, seguimos, né? Então, a psicologia da educação, o que ela nos ajuda, né? Ela vem então para auxiliar os professores em relação a esse processo formativo, né? Ao ser professor. E aqui, ao ser professor de matemática. A psicologia da educação, ela nos ajuda diretamente a compreender qual a origem do conhecimento, né? Qual a origem da psicologia, qual a origem da educação, qual a origem dos processos de ensino-aprendizagem, né? E também ela nos ajuda a compreender como são e quais processos os estudantes estabelecem para que eles aprendam, né? Então, a gente vai estudar ali Piaget, que vai mostrar para a gente, e quem já fez pedagogia, ou já fez magistério também, ou já fez alguma outra licenciatura aqui, já deve ter estudado Piaget, porque ele é um clássico, né, da educação. Ele nos mostra que todas as crianças elas têm fases de desenvolvimento. E o nosso cérebro, enquanto ser humano, segue uma sequência de fases para que esse conhecimento seja construído. No campo da matemática, isso é mais importante ainda, porque a criança tem uma fase em que ela tem conhecimentos concretos, habilidades concretas, em que ela precisa interagir com os objetos, ela precisa explorar os objetos, ela precisa explorar formas, cores, quantidades, para daí depois ela sair do desenvolvimento concreto, manual, para o conhecimento abstrato, que daí são níveis mais complexos de aprendizagem. Então, aqui a cada teoria nós vamos entender o que cada autor determinou como processo de aprendizagem e aonde a gente pode aprimorar e utilizar isso no campo do conhecimento matemático. E também essa disciplina nos ajuda muito a entender o quanto a tarefa, a atividade de ensinar e aprender, ela é complexa, né? Existem inúmeros fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem, sejam eles físicos, né, sociais, psicológicos, cognitivos, né? Então, existem inúmeros fatores que vão fazer com que o meu aluno consiga aprender ou não. E eu, como professor, tenho que ter esse olhar, então, de diagnosticar o que o meu aluno está conseguindo aprender e o que não está conseguindo aprender, e quais são esses fatores que não estão possibilitando essa aprendizagem deles. Muitas vezes, como eu disse para vocês, são físicos e podem ser tão simples, né, como estar com fome, chegar na escola sem ter se alimentado, né? Chegar na escola, o que a gente vê muito hoje, muito dentro da realidade do uso de celular pelos nossos adolescentes e pré-adolescentes, né? Até altas madrugadas, chegar na escola com sono, porque não dormiu a noite inteira, né? E essa questão foi negligenciada pela família, então eles chegam amanhecidos. E como é que eles vão prestar atenção numa aula se eles chegam amanhecidos porque passaram a noite inteira no celular, né? Ou questões muito mais complexas, como realmente um diagnóstico de alguma limitação cognitiva, né? Algum diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, de síndrome, né? E outras questões. Então, nós temos inúmeros fatores que vão impactar. E como professores que, inclusive, podem e devem acionar sua rede de apoio, né? Enquanto gestão da escola, coordenação, orientação educacional, direção, Secretaria de Saúde, quando a gente tem acesso a essas condições nos municípios em que a gente está. Então, é mobilizar uma rede, assistência social, né, conselho tutelar, que realmente olhe e nos ajude a entender por que o aluno não aprende ou por que o aluno apresenta algum determinado comportamento que prejudica as questões de aprendizagem e de interação, certo? Então, ensinar e aprender é uma atividade muito complexa. E nós devemos ter, então, olhos de radar para poder mobilizar essas questões. E daí eu trago para vocês uma charge, não sei se vocês estão visualizando bem, né?
Eu gosto muito de trabalhar com a questão de ilustrar o conhecimento, né? Ilustrar as situações de aprendizagem, né? E eu trago essa charge para a gente pensar também um pouquinho, né, no que ela conta aqui para nós. Então a prof diz, né? Você tem alguma pergunta, Calvin? Sim! Que garantia eu tenho que a minha educação está me preparando para o século XXI? Estou sendo habilitado apropriadamente para o ambiente competitivo de uma economia globalizada? Quero ter bom emprego quando eu sair daqui. Quero ter oportunidades. Nesse caso, é melhor começar a se esforçar mais, jovenzinho. Você vai ser o que você vai ser quando sair daqui depende de você. Ah, então deixa para lá. Que vocês entendem dessa charge, né? O que a gente poderia comentar e entender dentro desse leque de apresentações que eu fiz da nossa psicologia da educação, que se encaixa aqui ou que poderia ser diferente aqui? Por que será que a gente muitas vezes culpa a escola por não ter aprendido, culpa o professor, né, pelas questões de não compreender, de não acompanhar, mas será que a gente, enquanto aluno, se coloca nessa proatividade de aprender? Será que as famílias, enquanto pais, e daí a gente fala aqui que nós vamos trabalhar, na maioria, com alunos menores da idade. E quando a gente fala em alunos menores da idade, a gente fala de uma responsabilidade coletiva e compartilhada, não só do aluno, mas da família. A família tem responsabilidade sobre o processo de aprendizagem também das crianças. A família ela não tem que ensinar o aluno em casa, mas ela tem que acompanhar o que acontece na escola, né? E ajudar a escola, então, a conduzir esse processo. Fernanda levantou a mão, pode falar? Sim, prof. Até um detalhe sobre isso que a senhora colocou. Como a gente é mãe, a gente tem referenciado muito essa situação assim, ó. Eu tô sempre cobrando do meu filho. A obediência ao professor é em primeiro lugar, como a gente foi criado assim. Hoje em dia, isso está se perdendo. Os pais estão, tipo, culpando a professora, tanto é que na turma do meu filho tem, assim, ó, uma criança que foi transferida porque a professora estava perseguindo o aluno pros pais, tá? Só que ele chegou na turminha dele ali, ó, e a professora não sabe o que fazer, porque ele tem um problema e os pais não estão querendo ajudar ele, sabe? Para saber como tratar com esse problema dele. Então, eu acredito que hoje até a batalha do professor está sendo maior ainda do que antes tempo, porque depois do Covid parece que virou a cabeça, sabe, das famílias, dos alunos, de tudo. Aquele respeito que a gente tinha, que a gente foi criado para que o professor era como pai e mãe da gente, que a gente tinha que levantar a mão, pedir licença. Isso parece que se acabou, sabe? E nessa charge que a senhora colocou aí, ó, dá para ver, eu entendo por dois lados, assim, ó, que a prof também poderia dar um incentivo e dizer, então, o que você quer que eu vou te ajudar? Como a gente vai fazer? E também, claro, do aluno, de tipo, então depende de mim, então eu vou me esforçar, eu vou fazer e não desistir, né? Abre bastante pontos de vista essa história que a senhora nos trouxe, tanto para professor como para o aluno. E então a família nem se conta, que hoje eu acho que os pais é aquilo. A escola ensina, mas quem educa, né? Quem educa, quem dá os princípios de respeito é a família, né? É em casa. Então, hoje o professor está numa batalha bem grande, porque ele está tendo quase que fazer as duas funções, que os pais não estão tão interessados em ajudar, né? Isso é bem complexo, né, prof? Isso, e essa questão, né, dessa falta de respeito pelo professor, a gente vê que não é só pelo professor. A gente vê que é uma mudança muito grande dessa geração de crianças que vem vindo, né, que não respeitam nem os pais, não respeitam os avós e, consequentemente, não respeitam adultos, né, e vão para a escola muitas vezes, inclusive, digamos que respaldado pela falta de respeito que os pais têm pela própria escola. Né? Então, antigamente a gente tinha, e eu vejo isso, né, enquanto hoje prof, né, eu passo por situações que eu penso assim, meu Deus, quando que eu fiz isso? Né? E enquanto prof, por exemplo, do mestrado, que eu também trabalho com adultos, né? E em vários momentos, assim, a gente tem algumas perguntas e algumas situações que tu para e pensa, quando eu falei com a minha orientadora desse jeito?
quando eu falei com algum professor meu lá na graduação, mesmo adulta, com um professor assim, né? A gente sempre teve um respeito, a gente sempre foi muito polido, porque a gente sabe que são pessoas que estão em determinado local porque têm um conhecimento, porque trazem uma bagagem, e o quanto é importante a gente cultivar isso. Mas essa falta, essa nova postura, né? É uma nova postura que vem de toda uma geração por toda, né, uma geração antiga que vem sendo superada. E isso é muito triste, é muito grave, né? Porque ao mesmo tempo não é só um descaso com os profissionais da educação, mas também com a escola em si. Né? A escola era um local, quando nós éramos pequenos, aqui eu não sei a faixa etária de vocês, mas quando nós frequentamos a escola era o quê? Era um lugar de alegria, de felicidade. Tinha metodologias tradicionais? Tinha muitas metodologias tradicionais, né? Então, eu tenho 45 anos, né? Então, eu fui alfabetizada no Babé Bibobu, aqui em Santiago, né? Numa escola de referência na época, que era a Escola Polinário Porto Alegre, né? Porém, nós gostávamos daquele espaço, nós tínhamos um amor muito grande pelas escolas, pelos professores, que até hoje eu sei o nome de todos eles. E a gente vê uma geração que muitas vezes vai desafiando, vai aprendendo a desafiar e que vai normalizando essa falta de respeito e esses problemas, né? Vamos ver quem mais. Márcio está de mão levantada. Amanda é a primeira. Trouxe, Amanda Minucci. Diga. sabe que eu, inserida no meio da educação e em sala de aula, né? Hoje em dia, a gente se depara com uma realidade muito diferente. E eu me considero nova, ainda tenho 26 anos, e eu trabalho na escola em que eu estudei. Estudei até, toda a minha educação básica foi ali até a 8ª série. Depois eu fui para uma outra escola para fazer ensino médio. E a gente vê e se depara com uma realidade angustiante dentro da sala de aula. Porque eu sou monitora, no caso, auxilio uma prof, que na turma tem um autista e auxilio ele. Só que daí a gente vê um enfrentamento, uma resistência dos alunos muito grande. Assim, ó, que há alguns anos atrás eu não via isso. Eu me lembro de olhar para os meus professores e ver uma orientação, um caminho, sabe? Uma luz ali. Era isso que eu via nos meus professores. Ouvia eles com atenção, gostaria de aprender cada vez mais, queria a busca pelo conhecimento, buscava. E eu me lembro, e a gente vê isso hoje, pais que acham que a escola tem que ensinar tudo, educar os filhos deles, e não se importam. Às vezes a gente chama pai e mãe lá para ter uma conversa, olha, teu filho não está se desenvolvendo, não está conseguindo acompanhar como seria o certo, não está nem no início do nível que ele deveria estar. Ah, mas é o problema da escola, né? O que eu posso fazer? Aí ele está aqui dentro da escola para estudar. O que eu posso fazer? Crianças que hoje em dia não são capazes, assim, de assumir um erro, sabe? De dizer, não, o que eu tô fazendo tá errado, eu vou tentar melhorar. Não. A gente vê absurdos dentro da escola. Porque ele tem um diagnóstico, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Não, tá errado isso, não é assim que funciona. As coisas, os papéis se inverteram. A sala de aula que antes a gente, como professor, tinha um prazer de entrar, hoje em dia a gente tem medo, porque eu não sei o que eu vou esperar daquele aluno, tanto que tem um diagnóstico, quanto o aluno que não tem. O aluno que, aí, por exemplo, assim, eu sou melhor que os outros, eu sei, pronto, tô nem aí, não vou me importar, não tenho empatia. Tipo, eu já aprendi esse conteúdo, tá? Mas o meu colega não. Eu posso buscar uma maneira de ajudá-lo. Eu posso fazer um silêncio para que ele consiga tentar realizar aquela pergunta, responder aquela questão, sabe? Tá bem difícil hoje em dia. Assim, na realidade da sala de aula, tá muito difícil. A gente No chão chega da no fim escola. do dia, assim, desgastado, sabe? Porque mesmo Exato. que a gente tente com atividades inovadoras, umas coisas legais, parece que mesmo assim não chama a atenção do aluno. Uma, que a gente sabe do uso do telefone, que é bem mais interessante do que estar na sala de aula, ouvir uma história, interagir com aquela história, responder questões, realmente, porque o uso do celular tomou conta das crianças, deixa as crianças estagnadas, né? Eu sou totalmente contra o uso desse celular
para a criança, assim, acho que celular deveriam ser lá com 15 anos, Deus que me perdoe, porque às vezes precisa, mas eu acho que o uso do telefone não faz nada de bom para as crianças hoje em dia. É uma coisa que me deixa bem preocupada, porque acompanhando as crianças em sala de aula, eles não sabem responder uma questão, eles não sabem interpretar, não sabem pensar mais, sabe? Aí agora eu tenho um texto, por exemplo, essa charge. Eu preciso interpretar ela. Eu não sei, não consigo, o aluno não consegue fazer uma dedução, não consegue pensar sobre aquilo, sabe? É bem triste isso, na verdade. E é uma realidade, né, do chão da escola, a gente sabe que é uma realidade realmente, né? E como vocês vão trabalhar na matemática, vocês vão ver o quanto é complexo conduzir essa aprendizagem nessa realidade, principalmente eu já sei, eu vou fazer agora o que eu quero, eu não vou pensar no meu colega se ele sabe, se ele não sabe, eu não vou pensar no tempo de aprendizagem dele, eu vou pensar no meu, né? E é uma questão cultural, gente, uma questão cultural que vem assim, ó, trazendo uma realidade bem avassaladora para a escola, né? Essa questão da falta de respeito com a instituição e com os docentes. Vamos ver na sequência quem é que está com a mão erguida. É o Márcio e a Amanda Sarturi. Podem falar qualquer um, que eu não tenho aqui a sequência mais. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, pode falar. Só para contribuir rapidinho, concordo com os que os colegas falaram aí, questão de família, até mesmo que a senhora falou, os alunos aí muitas vezes não estarem com limites, né? Mas uma das situações que a gente se depara, que a gente escuta, é a própria política mesmo que tem sido inserida em cima dos professores, né? Que, pelo que a gente tem visto, até mesmo por questão de trabalho de pós que a gente tem feito aí, existe uma situação que hoje em dia, estudando, a gente entende por que tem aquele famoso jargão até a quinta série que eu não reprovo, né? Que na época, como a senhora bem disse, na época que a gente estudava, até a quinta série a quinta série, pelo menos uma provinha a gente fazia para passar de semestre, né? De bimestre, né? E agora, pelo que eu tenho visto aí, essa frase está ultrapassando a quinta série com as políticas que estão agora, né? Então, aquela situação, o professor desculpa dizer, mas se obriga a passar o aluno por causa de pressões políticas, muitas vezes, né? Isso aí tem colegas que acabam se desgostando dessa ideia. Mas creio que no trabalho que nós podemos fazer e colocarmos em consciência, né? Nós temos, digamos assim, numa nova geração de professores que possam desenvolver um trabalho em cima dos alunos, aonde mesmo com essa política eles saiam aprendendo o que é necessário para poder angariar no futuro, né? É isso aí, Márcio. E as políticas públicas, né, elas são construídas por nós, pela população e pelos nossos representantes. Então, a gente também tem que brigar para que elas consigam externar realmente a realidade dos professores. Será que um aluno que vai simplesmente sendo aprovado, sem critérios e sem as mínimas habilidades, ele vai conseguir acompanhar até que ano? Né? Quantos alunos a gente sabe, principalmente no que aconteceu por toda a pandemia, que existia sim uma lei que não poderia reprovar naquele período, né? Por questões de frequência ou outras questões. Como é que aquele aluno vai acompanhar os próximos anos, os próximos períodos, a próxima matemática? Se eu não aprendi a matemática do sexto ano, eu não vou conseguir compreender a matemática do sétimo, porque o conhecimento matemático, assim como o conhecimento da língua portuguesa, do inglês, das ciências da natureza, das ciências sociais, todos os saberes, eles são para que sejam aprendidos e compreendidos. E eles estão num documento maior que se chama Base Nacional Curricular Comum, que traz ali qual a sequência que o professor tem que dar. Só que se eu vou aprovando sem critérios, e aí eu tenho, né, naquele bolo de 30, 10 que acompanharam, 5 que nunca acompanharam nada e foram sendo aprovados, 6 que estão remando e tentando aprender, né, e outros tantos que vieram transferidos. Como é que eu vou fazer mágica? Né? Então, nós temos também que, quanto professores, ficar muito atentos a todas essas políticas e tentar rebater o quanto a gente pode, mas a gente sabe que existe um sistema muito maior.
E esse sistema, ele se E esse sistema muito maior, né? Ele traz, então, a competitividade entre escolas, o ranqueamento de escolas, o ranqueamento de municípios, o ranqueamento de redes de ensino, para que você, então, quanto mais eu aprovo, melhor a minha rede é. Né? Então, eu ganho mais verba por causa disso, né? Há essa meritocracia em cima dessa aprovação. Até porque os nossos índices, enquanto Brasil, têm que serem bons para que o Banco Mundial consiga financiar os nossos projetos. Então, é uma rede organizada. E isso é uma rede, só que é uma rede que engana todos, né? É o que eu disse para vocês ali nos primeiros slides. Muitas vezes a gente brinca, a gente faz de conta que ensina, e o aluno faz de conta que aprende. E o sistema, a sociedade aceita isso. Só que, na verdade, no fringir dos ovos, chega lá no ensino médio, ou chega lá na graduação, ou chega no mundo do trabalho, e o aluno não consegue fazer uma multiplicação. O aluno não consegue fazer uma porcentagem. Quantos adultos nós temos hoje que não sabem fazer uma regra de 3? Quantos alunos, quantas pessoas na sociedade a gente tem hoje? Quantas vezes a gente vai no mercado e as pessoas não sabem fazer o troco? Nem a pessoa que está pagando, nem a pessoa que está trabalhando. Um cálculo mental. E se a gente for pensar na geração que a gente tinha antes, né? E eu penso assim, tenho muito claro, por exemplo, o meu pai, ele era do interior de Jaguari, ele estudou até a 5ª série do ensino fundamental. Ele era o filho mais velho de um grupo de 7 irmãos no interior. E quando ele estudou a 5ª série, ele parou de estudar para cuidar e criar os seus irmãos, porque o pai e a mãe dele trabalhavam na lavoura, né? Uma realidade muito comum aqui no Rio Grande do Sul. O meu pai faz 80 anos, né, agora em outubro. Então, ele é de uma geração bem mais velha. Mas, até hoje, ele faz cálculos mentais numa rapidez enorme. Ele calcula a área, perímetro, ele calcula essas coisas assim com a maior rapidez, né? Porque são habilidades que ele construiu ao longo do tempo na escola e que ele realmente aprendeu. Talvez ele não saiba fazer fórmula de Bhaskara, talvez ele não saiba outras coisas, e com certeza não sabe, porque ele não cursou esse período. Mas ele tem muitos conhecimentos que são usados diariamente e que hoje os nossos alunos, com graduação, muitas vezes, não conseguem ter, não conseguem fazer. Né? Então, o quanto a gente tem que pensar nisso? Amanda, pode falar. A senhora sabe, prof, que o problema de hoje em dia é que é uma geração mimimi. Essa é a realidade nossa. Eu fui substituir ali no julho e aí me deparei com 6º, 7º, 8º e 9º ano. E eu estava apreensiva porque ia ser a minha primeira vez dentro de uma sala de aula. E eu, na minha ideia, eu estava com medo do 8º e 9º ano. Por quê? Porque eram maiores, porque querendo ou não eu tô com 24 anos. Então, quase regula, né? E eu não sabia o que me esperava. Só que eu me deparei com um aluno só que me fez repensar essa parte da psicologia, de como lidar. Porque eu sou pavio muito curto. Só que hoje em dia, dentro de uma sala de aula, é que nem o professor tem que educar e tem que ensinar. Na verdade, educar não, porque tu não vai educar da mesma forma que tu educa em casa. Deus o livre tu levantar a voz, tu encostar no alecrim dourado. Isso te dá inúmeros problemas. E aí a gente fica se deparando, como que nós vamos trabalhar com isso? O que vai ser dessa geração? Hoje eu tenho um pequeno de 4 anos que eu já tenho esse processo que eu fui chamada na creche porque o QI dele para a turma é muito alto. Aí a gente conversando, eu disse, não tem uma maneira de trabalhar? E as profs me olharam e disse, não tem, porque a gente tem que seguir regras. Aí tu fica pensando, se a prof quer e as regras não deixam, o que vai ser? Né? Hoje a gente tem inúmeros conceitos que a gente tem que aderir para a gente tentar se adaptar nessa geração. Não tem muito que a gente fazer, né? Isso, e a gente tem que ter, Amanda e colegas, né,
o pleno, a gente tem que desenvolver enquanto docente, né? E isso faz parte da nossa formação pedagógica, esse controle emocional, né? E a gente tem que saber todas as regras do jogo. Por isso que eu sempre digo assim para os meus alunos, antes de entrarem em estágio, eu estou conduzindo um estágio agora na turma de pedagogia, no nosso 6º semestre aqui do campus Jaguari, que a gente tem que conhecer primeiro a LDB, porque a gente tem que saber o nosso papel como professor, até onde é o nosso papel, porque o nosso papel também não é todo. A gente não é mãe, a gente não é pai, a gente não é assistente social, a gente não é psicólogo, a gente não é cuidador, né? Professores aqui, falo para professores de matemática do 6º ano em diante, no ensino médio, e também trabalhando com adultos, são professores que devem conhecer a realidade dos alunos, que devem conhecer as limitações dos alunos, né? Com alunos com parecer, com respaldo médico, né? E que deve tentar sempre fazer esse trabalho, esse desenvolvimento cognitivo com os alunos, buscando entender, buscando estimular. Essa é a nossa função. Ah, a criança, né, apresenta outras coisas, a gente tem que acionar a nossa rede de apoio na escola, né? E essa questão da geração do mimimi, ela é muito presente. E ela é essa mudança cultural que eu digo para vocês, né? Ela não vem sozinha, a criança não é mimimi sozinha. A criança é mimimi porque o pai e a mãe tratam como um alecrim dourado, como tu disse ali, né? Porque o pai e a mãe começam a endeusar uma criança por 1000 razões que possam acontecer na questão da própria psicologia deles, e a gente vê, assim, pais e mães que vivem numa realidade totalmente à parte, ou que não conhecem realmente seus filhos. Mas a gente tem que saber a LDB, qual é a nossa função, né, dentro da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, e a gente tem que conhecer muito claramente o Estatuto da Criança e do Adolescente também, porque é uma forma de defesa para nós, como tu disseste, né? A gente não pode gritar, a gente não pode promover um assédio moral nessa criança, a gente não pode de forma alguma encostar nas crianças. Então tem todo um parâmetro, né? Que claro, é o direito deles, mas que a gente tem que se respaldar enquanto professor. E esse domínio, essa questão do domínio psicológico para a gente estar na sala de aula é muito importante. E isso é um dos grandes maus, um dos grandes problemas que tem acontecido no campo dos professores, esse adoecimento, porque a gente vem percebendo a cada dia o quanto nós estamos sendo, né, desacreditados, o quanto o nosso conhecimento não está sendo validado, inclusive pelas próprias políticas, como o colega falou anteriormente. Ah, eu trabalho tanto conhecimento, eu gosto tanto da matemática, eu quero tanto que eles aprendam, e daí vem lá o governo do estado e me dá um canetaço em novembro. Atenção, esse ano os alunos não poderão ser retidos. E eu fiz o quê durante o ano inteiro, gente? Será que é justo? Será que eu estou sendo justa como professora em aprovar um aluno que não tem condições? Eu estou causando uma injustiça com os que sabem e também com essa criatura que vai ir para o outro ano e que não vai conseguir aprender mais. Porque o professor do outro ano tem uma gama de 20, 30 habilidades e competências dentro da BNCC no campo da matemática para desenvolver e que não vai conseguir ficar parado esperando aquele ali aprender. Né? Então, são N situações. Regis, por favor. Outra coisa também, que no caso das formas pedagógicas para a gente ensinar jogos e tudo, é tudo muito legal, é tudo muito lindo também, a presença da internet, dos vídeos, mas se esse aluno, ele, uma coisa que você perdeu, se ele não tiver um tempo, se ele não parar, se ele não sentar e resolver o exercício, ele não vai conseguir, não há milagre. Principalmente em matemática. Se o aluno não tiver concentração, né, Regis? Não tem milagre. E isso se perdeu. Parece que os pais querem que eles vão para a escola e o professor faça milagre. E acredito que em todas as matérias, mas principalmente em matemática, assim, em casa, se ele não sentar uma hora, não é legal, não é... é trabalhoso, muitas vezes é doído, mas ele tem que sentar e uma hora ele vai ter que resolver aquele exercício. Para nós é assim agora, principalmente no ensino à distância, é assim. Se tu não sentar, se tu não pegar aquela lista, se tu não te forçar, não há milagre.
Isso, e se tu também não te distanciar do mundo digital para fazer isso, né? Sim, Porque sim, eu sim. vejo que é a grande dificuldade das crianças e dos adolescentes hoje. E eu vejo que é a nossa dificuldade, né? Eu tô aqui dando aula e o meu celular tá pitando do meu lado, eu tô recebendo mensagem, tô recebendo mensagem. Por quê? Porque o mundo não para, o mundo não obedece à nossa lógica de estar estudando. Quando a criança está na escola agora, ainda a gente tem uma lei que faz com que a criança não fique com o celular na mão. Não sei se todas as escolas estão cumprindo, tá? Mas eu sei que algumas ainda estão cumprindo, né? E que bom, pelo menos vai fazer um ano que eles estão sem celular. Mas em casa eu vejo pelos meus. É todo o tempo com o celular na mão. Vai no banheiro com o celular na mão. E a gente fica o tempo inteiro enquanto a mãe dizendo: larga esse telefone, tira esse vídeo, para de ler isso aí, te concentra, arruma a mochila, vai ler um livro, faz isso, faz aquilo, vai jogar bola. Né? Então a gente mostra, a gente tenta mostrar o mundo. Mas a questão química que acontece no cérebro dessas crianças, né, condicionadas ao uso do celular, ao vício, porque é um vício, isso está, né, constatado cientificamente, é um vício que a criança desenvolve e que nós adultos também desenvolvemos, porque nós temos muitos adultos que vivem 24 horas no telefone, né, que trabalham com o telefone na mão ou que ficam em casa o dia inteiro e deixam de trabalhar por causa do telefone, né? Então, é um vício, é um tipo de reforço positivo que o telefone vai trazer, que a tela vai trazer, mas que prejudica todo um outro contexto. Né? E isso é muito interessante, é muito importante a gente entender. Essa questão da concentração, ela é totalmente prejudicada pelos aparelhos digitais, né? Pela falta, inclusive, de condicionamento. Nós vamos estudar ali uma das primeiras teorias, a primeira teoria que nós vamos estudar é Skinner, né? É o behaviorismo ou comportamentalismo, né? Já é a unidade 2 agora. E vocês vão ver que foi a primeira teoria de aprendizagem que surgiu. E nessa teoria, Skinner desenvolveu a questão de moldar os sujeitos pelo seu comportamento. Por isso que a gente senta para estudar. Por isso que a gente, antigamente, quando chegava alguém na porta da nossa sala de aula, a gente levantava e dava boa tarde. Por isso que a gente faz fila. Por isso que a gente escuta o sinal da escola, até hoje a gente escuta o sinal da escola e a gente levanta, porque a gente vai para a aula, né? Os professores vão para a sala para pegar as filas. Então, isso é o comportamentalismo. Skinner teve problemas, muitos problemas no campo educacional, mas ele conseguia essa questão comportamental. E o que está faltando hoje é muito disso, né? Que o Regis trouxe para nós, essa concentração, esse tempo de aprendizagem. Agora, na escola, durante o tempo escolar, a gente está conseguindo resgatar. Mas em casa, eu acredito que esteja muito, muito longe de ser resgatado. E outra questão também que a gente tem que pensar é que nós estamos numa leva, né, numa política pública educacional muito grande de escolas em tempo integral. O que é uma escola em tempo integral? A criança vai ir para a escola e vai ficar, né, 6 horas, 7 horas na escola. Mas essas 7 horas da escola, elas vão ser 7 horas de atividades pedagógicas e também outras atividades, não só conhecimento. Então, essas outras atividades, elas também têm que permitirem a esses estudantes essas questões, né, Regis? Essas questões de experienciar a concentração, né? Oficinas diferentes em que a criança. Bom, agora todo mundo vai fazer sua tarefa. Né? Tem tarefa? Não existe mais tarefa. Em muitas escolas não existe mais tarefa. Né? E quanto a gente aprende com uma tarefa? A tarefa ela nos dá uma autonomia de ir para casa e, bom, agora é tu e tu mesmo. Com o celular, o que acontece quando a criança faz a tarefa? Ela bota lá no Google. Google, resolva tal exercício. E o Google resolve. E agora com a inteligência artificial, que as crianças são léguas, né, na nossa frente, eles resolvem bem antes que nós. Né? Então, são N situações que a gente pode pensar que impactam esse cotidiano escolar. E a nossa disciplina, então, traz esse parâmetro, né? Tentando finalizar, que nós já chegamos a 1h30 de conversa hoje de noite, né? Então, a nossa disciplina de Psicologia da Educação, ela traz esse olhar bem pedagógico, certo? Esse olhar de tentar entender, de ver os problemas, e a gente não vai estar aqui negando problemas, né? É muito interessante que vocês sempre tragam essas experiências de vocês enquanto estudantes que foram, né? Que a gente guarda muitas memórias do nosso processo educacional, positivas e negativas, e também tragam essas memórias que vocês estão construindo agora nas interações, né, nas escolas, na substituição, nas práticas educativas integradas, né? Então, e nas práticas que vocês têm enquanto outros docentes que são, para que a gente consiga realmente
entender esse olhar das teorias à luz da realidade. Eu não venho aqui trazer teorias para vocês totalmente abstratas e fora do contexto. A gente sempre vai tentar pisar no pé do chão, pisar no chão da escola, né? Isso é muito importante, porque a gente está aqui se formando enquanto docente para estar dentro da escola e não para estar no universo da teoria linda e maravilhosa que não enxerga, que não vê os problemas que acontecem ali, né, dentro da nossa escola e na nossa sociedade como um todo, porque a escola, ela é o reflexo da sociedade que a gente vive. Essa desmoralização do papel do professor, essa falta de interesse pelo conhecimento, essa desvalorização do conhecimento como um todo, ela é uma questão não só da escola, ela é da sociedade como um todo. Ela vem como uma nova bagagem cultural e que vai deixar muitas sequelas. Porque no momento em que a gente não acredita no conhecimento, meu Deus, o que vai ser da gente? Né? Enquanto humanidade. Quem serão nossos médicos se eles não acreditarem no desenvolvimento científico? Quem serão os nossos engenheiros que a gente teve aqui, alguns que falaram que fizeram engenharia? Quem serão nossos professores, né? Então, as nossas áreas do conhecimento, elas são embasadas na ciência, né? Nas ciências. No fazer... Vocês já tiveram metodologia das ciências dentro desse curso? Ainda não? Mas vocês vão ter. E daí a gente vai ver o quanto a ciência ela é criteriosa para ela realmente se transformar numa ciência, né? Então, o quanto esse processo de certificação de um conhecimento é importante e nos traz uma validade, o quanto a gente se desenvolve a partir disso. Por isso que nós, professores, também, as teorias que nós vamos estudar a partir da próxima aula, uma a uma, todas elas são embasadas em métodos científicos também. Desde a primeira, que é de Skinner, que é o comportamentalismo. Certo? A mais antiga de todas. Márcio, por favor, levantou a mão. Desculpa, eu vim bater palma. Tá, certo, não tem problema. Certo, pessoal? Então, finaliza a nossa aula de hoje. Vou fazer, a gravação já está finalizando aqui. Vou disponibilizar assim que eu tiver o link certinho aqui da nossa conferência web. Vou disponibilizar os nossos slides também para vocês lá no material, junto com a aula. E nós vamos combinar com o nosso tutor, que é o José, eu acho que é José o nome dele, ele mudou, agora era o Bruno, agora virou o José. O José não está aqui, né, José? Acho que não. Se tá, foi uma gafe minha não apresentá-lo. Mas aí nós vamos combinar com o nosso tutor para que ele também faça um momento tirar dúvidas para vocês durante essa primeira unidade, certo? Agradeço imensamente a presença de vocês, a participação, né? Adorei conversar com vocês hoje, né? Compartilhar um pouquinho do que eu sei e ouvir muito o que vocês sabem. E espero que as nossas próximas aulas sejam assim, bem participativas, tá bom? Deixa só eu ver aqui na minha agenda. Deixa eu ver se eu vejo rapidinho. Cadê minha agenda? Minha agenda não está aqui. Ninguém está com o Moodle aberto para ver qual é a próxima aula nossa? Não, minha agenda não está aqui. Mas é em outubro a nossa próxima aula. Setembro nós não teremos mais aula, era só hoje. E depois nós temos aula novamente em outubro, tá bom? Eu não tenho aqui na minha parede, não, tenho só as outras disciplinas. Certo? Então, gente, um abraço, fiquem bem, bons estudos, boas construções e para a próxima aula venham com conhecimento já lido da próxima unidade. Boa noite. Mais alguém quer fazer alguma participação? Quanto? Excelente aula, professor. Obrigado. Não escutei, não entendi. Excelente a sua aula, professor. Ah, tá bom, então. Certo, Obrigado. Então, pessoal? Boa noite, bom descanso para todos vocês e bons estudos, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no Moodle, no nosso chat ou no nosso fórum de dúvidas, tá bom, pessoal? Um abraço.